Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje fala sobre os escolhidos. Está em João 15, versículo 16, que diz: Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um todo. Você não pode entender e criar uma doutrina pregando só um versículo ou mais. Ela nunca se contradiz, porém sempre se reafirma. A Bíblia é um todo de Gênesis e Apocalipse. Ela sempre se reafirma. O objetivo e a verdade é uma só. Hoje existem muitas doutrinas criadas através de alguns versículos, de alguns pensamentos e até mesmo pelo inimigo, o inimigo de nossas almas, para tirar o nosso foco da verdade. Jesus Cristo diz: Não fostes vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Em Mateus, versículo 19 e 16, diz assim: Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa é a verdade. Por quê? Judas Iscariote, ele foi chamado, mas ele preferiu vender e trair Jesus e não se arrependeu e se foi e enforcou, sentiu remorso. Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo se cantar. Porém, Pedro se arrependeu, se converteu e mudou de vida e serviu a Jesus e morreu pelo Evangelho. Aí você vê a diferença entre todos aqueles que são chamados e apenas aqueles que são escolhidos. Jesus Cristo sabia, e ele falou antes e avisou: estou falando para que quando acontecer vocês saibam que eu sou. E ele falou que Judas o iria trair. Pedro disse para ele: eu vou morrer por ti, Senhor. Jesus falou: não, Pedro. O diabo pediu para te ir andar, eu que não deixei, porque você não poderia ainda suportar, mas quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. E antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Jesus Cristo sabia. Deus, ele é presciente. Porque ele é Deus, é difícil para nós entendermos que Deus, o presente, o passado e o futuro para ele são a mesma coisa.
Deus, ele sabe o começo e o fim da história. Deus, ele fez um plano da salvação porque o homem se perdeu. E este plano foi realizado, está sendo realizado e será concluído no dia do juízo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em ninguém ser lançado no lago de fogo, em ninguém ser separado dele eternamente. Deus não tem prazer. A Bíblia não pode mentir. Ezequiel 18, é bom ler. Depois você lê todo o capítulo que fala que Deus, que a responsabilidade é pessoal. E no versículo 32 diz: não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. No versículo 23, diz assim, ó: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta de seus caminhos e viva? Às vezes nós vemos aquela pessoa que nós julgamos boa, que serve a Cristo, morrer cedo, morrer nova. Mas ela creu em Jesus e foi para o céu. E Deus dá uma vida longa a uma pessoa má e perversa, uma pessoa injusta, uma pessoa mentirosa. Por quê? Porque Deus sabe o final dela e está dando oportunidade para que ela venha a se arrepender. Deus não tem prazer no castigo eterno para o ímpio, para o ser humano. Ele quer que o homem seja salvo. Isso diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: Deus não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Mas ele sabe que, infelizmente, na sua presciência, Deus sabe que muitos serão lançados no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Deus sabe. Por isso diz: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Deus não acha que eu sou melhor do que você, que eu mereço ir para o céu e que você merece ir para o inferno. Não! Deus quer que todos se arrependam. Deus é longânimo, que quer dizer paciente. Deus ainda não destruiu a terra, não trouxe o novo céu e a nova terra, porque Ele quer que a maioria dos seres humanos se arrependa. Porém, existem muitos tipos de pessoas. Existem aquela pessoa soberba, que ela acha que não precisa de Deus, que ela não precisa de Jesus, que ela
a única pessoa que ela precisa é dela mesma. Existem as pessoas inteligentes que criam teorias e teses da criação do universo, que o universo veio existir do nada e que antes não havia nada, e por aí em diante são tantas teorias que não têm base nenhuma. E se eles são inteligentes, eles iriam entender que não tem lógica, não é de bom senso estas teorias. Existe a pessoa interesseira, que está mais voltada para as coisas que existem neste mundo e conseguir bens, riquezas e coisas que não lhe pertencem, apesar de estarem prejudicando ao seu próximo. Existem pessoas que são materialistas. Elas dizem que falam a verdade, mas elas omitem certas coisas segundo os seus próprios interesses. Existem pessoas mentirosas, e todas essas são mentirosas. Elas preferem viver na mentira do que reconhecer a verdade e viver segundo a vontade de Deus. Mas a conclusão de toda a Bíblia está em João 3, do 19 ao 21, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Glória a Deus, aleluia! Então, a Bíblia, o único objetivo dela que Deus teve foi se revelar, mostrar a verdade e mostrar para o homem que existe um único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Quem nele crê será salvo, quem não crê já está condenado. Oremos. Obrigado, nosso amado Pai eterno, pelo teu amor, pela tua verdade, pela tua justiça. Obrigado, Pai, pela tua paciência para conosco. Obrigado pela tua vontade de que todos os homens sejam salvos, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz.
todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus o permitir. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.